E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Ricardo. Nossa aula de hoje de História é sobre o imperialismo na África e na Ásia, né? O imperialismo europeu na África e na Ásia, que é um reflexo, né, daquele nacionalismo europeu, né, do século XIX, da própria Revolução Industrial que nós comentamos, né, nas aulas passadas. Então, esse imperialismo, ele também chamado de neocolonialismo, ele é um reflexo direto disso, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa habilidade, 8º ano. Reconhecer e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e na Ásia, tá? Analisar também as principais características do pensamento e da cultura do século XIX, que a gente já vem fazendo, né? Nós falamos aí muito, o século XIX é fantástico, né? Você tem a questão do nacionalismo muito forte, você vê surgir, se consolidar as ideias liberais, você vê surgir as ideias socialistas, né? E aí você tem também algumas outras teorias, né, que justificam essa crueldade que foi o imperialismo na África e na Ásia, como o darwinismo social que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá, o que a gente chama, né, de imperialismo ou neocolonialismo? O que seria isso, né? Vamos lá, então esse imperialismo ou neocolonialismo, a gente chama, é a disputa entre essas potências capitalistas pelo domínio de colônias ou áreas de influência, principalmente na África e na Ásia, tá bom? Essas potências capitalistas que surgiram aí no século XIX, elas começavam a disputar mercados consumidores, áreas de influência, né? E para isso precisavam controlar algumas regiões como a África e a Ásia, né? E acabavam disputando essas regiões. Então, o que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo é essa disputa entre essas potências, tá? Europeias principalmente, tá bom? Os governos dessas potências capitalistas incentivavam a conquista de terras e povos e usavam essas ações imperialistas para despertar uma coisa que nós já falamos, que era o orgulho nacional, o tal do nacionalismo que nós falamos para vocês naquele encontro passado, né? Há 2 aulas atrás que eu falei para vocês sobre o nacionalismo que era quando os governos eles utilizam o sentimento de nacionalidade para justificar uma ação, né? Então aí, ó, despertar o orgulho nacional, eles incentivavam a conquista de terras, de povos na África e na Ásia e dizia, né, fazia uma propaganda imensa disso aí, colocando como algo que era um orgulho nacional essa conquista dessas terras, tá? Então, justificando a ação, tá? Então, vamos lá. O que essas potências capitalistas buscavam na África e na Ásia? O que elas desejavam nesses continentes, né? Aí tem algumas respostas para a gente. Elas buscavam oportunidade de investimento para seus capitais, tá bom? Aqui já é o auge da segunda revolução industrial, então é o auge do capitalismo industrial que a gente chama, né? Que a gente falou na última aula, tá? Então precisava se investir capitais em outras regiões, precisava conquistar essas regiões e os mercados consumidores dessas regiões, né? Olha lá, ó, mercados produtores de matérias-primas como cobre, ferro, borracha e etc. Era uma das coisas que eles buscavam, né? Os mercados produtores de matérias-primas. Na África, principalmente o ouro e os diamantes, né? Que ainda hoje eles exploram na África, essas potências capitalistas. As terras e a mão de obra para trabalhar na exploração mineral, nas plantações de café, de açúcar, de amendoim, de cacau e etc, né? Então, a terra e a mão de obra também era uma coisa que eles exploravam muito, tá? Era o que eles buscavam nessas terras africanas e asiáticas, ok? Olha aí, o que justificava essa ação imperialista?
O que justificava essa ação imperialista, né, dessas potências europeias? Algumas teorias aí, ó, especialmente essas teorias racistas, né, era que justificavam o imperialismo. O darwinismo social, né, que foi, né, criada essa teoria, né, de acordo com a teoria da evolução do Charles Darwin, né, e aí ela vai ser adequada para a questão social pela ciência, né. Na época começou a surgir a sociologia, né, no século XIX, e aí vai se dizer que as raças humanas passaram por uma longa evolução, né? E aí só as mais aptas que sobreviveram no caso, tá? Então você tem muito isso aí, a questão da evolução das espécies era uma coisa que o Charles Darwin, ele pregava lá na teoria dele, né? As espécies elas foram evoluindo e aí aquelas que melhor se adaptaram ao ambiente sobreviveram. As que não se adaptavam foram desaparecendo, entraram em extinção. Então ele colocou nesse bolo das espécies as raças humanas. A teoria, né, ela está baseada numa ideia equivocada de que existem raças superiores e raças inferiores, né? Aquelas que eram evoluídas e aquelas que eram atrasadas dentro do campo humano, né? E hoje a gente já sabe, a ciência já provou que a própria ideia de raça humana é uma coisa que quase não faz o menor sentido, porque geneticamente nós somos todos iguais, né? O que muda realmente são pouquíssimos detalhes, mas que não mudam a genética do ser humano. É a mesma, né? Então, essa ideia aí de que existem raças superiores, raças inferiores, servia muito mais para justificar, né, a exploração dessas raças, né, dessas pessoas, tanto na África como na Ásia, do que realmente porque existia uma raça superior e outra inferior. Aquele que estava evoluído e aquele que estava atrasado, tá bom? Muito importante isso aí a gente discutir, porque tem gente que está lá no século XIX ainda, tá? Acreditando que isso aí é verdade. E a ciência já desmentiu essa teoria do darwinismo social. Isso era uma coisa ridícula que já foi desmentida, né? Não existia. Só existia no campo mesmo da política, que era para justificar a exploração desses povos, tá certo? Então vamos lá. Um outro fator muito importante, né, é que esses países europeus, eles se colocavam dentro daquela lógica de que eles eram a raça humana mais evoluída, né, os europeus, e as outras, né, os americanos, os asiáticos, os africanos eram atrasados. Eles colocavam a ideia de que essas pessoas que eram atrasadas precisavam ser civilizadas. Então, eles se colocaram como protagonistas dessa missão de civilizar o restante da humanidade, os europeus, né? Eles tinham esse dever, olha aí, entre aspas, né? Eles tinham esse dever de civilizar os demais povos, os europeus, porque eles viviam o auge da civilização. Isso, obviamente, se você fizer uma visão panorâmica, né, ou fizer uma análise da Europa no século XIX, realmente a Europa se desenvolveu muito mais do que os outros continentes, tá? Então, eles viviam um auge, né, do progresso industrial. Então, a ciência, ela se desenvolvia muito na Europa. Então, a gente pode dizer que eles acreditavam que eles eram superiores, né? Que tem até um fundo, né, de verdade neles acreditarem nisso, né? Mas a justificativa para explorar os outros era uma justificativa que ela não era válida, né? Então, aí, ó, levar a esses povos o progresso e os bons costumes, ou seja, os valores europeus, era a ideia de uma missão civilizadora que eles tinham, tá bom?
Então isso aí justificava a exploração desses povos. E aí quando a gente vai observar mais de perto essa exploração, principalmente da África, e aí você repara que essa exploração foi feita com muita crueldade, é quando você vai começar a questionar. Será que é aí onde está a civilização, né? Quer dizer que eles são tão civilizados que eles precisavam, né, praticar uma exploração tão cruel com esses povos, né? Um dos casos aí mais clássicos foi o da Bélgica, né? Nós vamos já falar deles, que foi extremamente cruel, tá? Então vamos aqui, ó, o imperialismo na África. As potências europeias, elas avançaram para o interior do continente no século XIX, tá? Então a gente já sabe que desde lá do século, vamos dizer assim, do século XIV, XV, os europeus eles já estavam muito presentes na África, mas principalmente na faixa litorânea. Adentrar o continente, para o interior do continente, pouquíssimos se arriscavam, né? E aí no século XIX é diferente a história. No século XIX eles adentram o território africano para explorar ele, tá bom? Então a ideia, qual era a ideia? Era controlar as terras, riquezas e as pessoas que viviam no interior do continente africano, tá bom? Essas terras que eram conquistadas, elas eram todas transformadas ou em colônias, ou protetorados, ou domínios, ou áreas de influência, tá bom? Existem diferenças entre cada um desses termos, tá bom? Uma colônia, um protetorado, um domínio ou área de influência, essas terras, existem essas diferenças de acordo com o tamanho do poder exercido por essas potências dentro desses territórios. Então, se a gente fala em uma colônia, é porque, por exemplo, eles estão ali inseridos diretamente no governo. Aliás, o governo era deles, né? Quem exercia o governo nessas terras eram essas potências europeias, tá? Então, a gente pode chamar isso de colônia. Quando a gente fala, por exemplo, em protetorado, quer dizer que ali existe uma certa liberdade, né? Mas existe a potência europeia, ela está presente ali, influenciando as decisões do governo, que é o governo local, tá? Então, você definir o que é uma colônia, um protetorado ou um domínio, né, ou área de influência, depende muito do poder exercido pela potência europeia dentro desses territórios, tá? Se é um poder direto, se o poder ele é diretamente exercido, se ele é um poder exercido de forma indireta, né? Se ele só exerce a influência, tá? Então isso aí é o que vai definir se é uma colônia, um protetorado, tá bom? Vamos aí para frente. Como é que foi essa exploração do Congo na África? Que a gente não tem como falar, obviamente, né, de todos os territórios explorados, né, por essas potências europeias, como foi a exploração específica de cada uma, né, dos franceses, dos ingleses, dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, né, não dá para a gente falar de todos. Então, alguns valem a pena a gente destacar, né, e aí eu destaco para vocês esse, que é os belgas, né, quando eles fizeram a exploração dessa região do Congo. O Congo ele ficava bem na África Central, né? Vamos dizer assim, era bem no coração do continente africano, essa região do Congo. E aí sim, foi uma das explorações mais cruéis que existiram na história da humanidade, né? Acho que nada se comparou à crueldade e à violência da exploração dessa região aí pelos belgas, tá? Então o Congo, ele, olha lá, se transformou em propriedade particular do rei Leopoldo II, tá bom? O rei belga, Leopoldo II, o Congo era propriedade dele, tá bom? Não era nem do país, não era nem do Estado-nação belga, não. Não era da Bélgica, era do rei mesmo, era só do rei. E aí o território, ele era riquíssimo em borracha e em marfim, tá? O marfim que era extraído dos elefantes, né? Quando você vê aqueles elefantes, né, que tinham aquelas presas enormes ligadas aqui à tromba, né?
Aquilo funcionava quase como se fosse uma presa, né? Aquilo ali era feito de marfim. E o marfim, na época, se usava como matéria-prima para a produção de vários artigos de luxo, né? Outros nem tanto luxo, né? Mas um exemplo, se usava para produzir teclas de piano, flautas, instrumentos musicais, né? Aquelas bolas de bilhar, enfim. Era um produto que tinha um valor comercial até que elevado, né? E tinha em grande quantidade. Obviamente você sabe como é que eles conseguiram, né? Esse marfim todo lá na Bélgica. Eles quase mataram todos os elefantes, né? Para conseguir isso aí. Então a exploração no Congo foi marcada pela extrema violência e crueldade. Então na foto aí ao lado você já vê, né? Várias presas de marfim, né? Então um outro detalhe muito importante dessa crueldade é que as autoridades, né, belgas, deixavam boa parte das mulheres e das crianças, dos idosos também, como prisioneiros e mandavam os homens adultos para as florestas, né, exatamente para fazer a busca, né, ou da borracha ou do marfim. E aí, diariamente, eles tinham que ter uma quantidade que eles deviam entregar para essas autoridades. Quando eles não conseguiam essa quantidade, aí aconteciam as torturas, né? As mutilações. Aqui eu nem coloquei a imagem porque são imagens até mais fortes, né? Então nem vale a gente colocar aqui. De várias pessoas mutiladas, eles cortavam mão, braço, cortavam o nariz da pessoa, era uma coisa horrível, detestável, tá? Era muito violenta. Quando não faziam, né? Matavam as crianças, as mulheres que ficavam como prisioneiras, né? Para os homens irem atrás dessas da borracha ou do marfim. Enfim, era uma carnificina total. Depois depois foi denunciado, né? E o Congo acabou sendo libertado, né? Do domínio do Leopoldo II, que era outro ser detestável, tá bom? Então vamos aqui, ó. É como eu falei para vocês, não dá pra gente falar de todos, né? Por questão aí de ser um conteúdo muito extenso. Aí a gente foca também na questão dos britânicos na África, né? A exploração deles, que foi muito grande, né? Os britânicos foram os que tiveram praticamente a maior parte da África, ficou dividida entre a França e a Inglaterra, né? E aí os britânicos, eles estabeleceram, por exemplo, um protetorado muito rico no Egito e no Sudão, tá bom? E um detalhe importante desse imperialismo e desse neocolonialismo é que muitas dessas nações africanas, depois que foram se tornando independentes, elas falam as línguas desses povos que exploraram, né, o seu território durante o século XIX. Então, se você vai ao Egito, né, lá se fala o inglês. Quando você vai à Nigéria, se fala o inglês. Quando você vai à Argélia, por exemplo, à Tunísia, lá se fala o francês, porque dependia da exploração dessas potências, né? Acabava se tornando uma língua oficial, tá bom? Então, olha lá, no caso dos britânicos na África, a superioridade bélica levou os britânicos a conquistarem muitos territórios no continente. Aí, exemplo, Egito, Sudão, Uganda, África Oriental, que hoje é Quênia, a Rodésia, que já mudou de nome, né? O nome Rodésia era exatamente por conta desse explorador britânico, né? Que era o Cecil Rhodes, que é esse da imagem aí, que por conta disso nomearam o país, que hoje é o Zimbábue, tá? Antes se chamava Rodésia, tá bom? A Conferência de Berlim, outro momento muito importante aí dessa corrida imperialista, né? Essas grandes nações europeias, as potências europeias se reuniram para quê? Para decidir como seria a exploração do território africano. Então eles se reuniram lá na cidade de Berlim. A Alemanha é um caso à parte, porque a Alemanha ela entrou nessa corrida imperialista
muito depois dos outros países, porque ela só foi se formar como nação já no decorrer do século XIX. O século XIX já estava lá quase chegando na sua metade quando se formou o país, a Alemanha. Então, nessa corrida imperialista, ela chegou por último, só que ela queria também aproveitar a exploração desses continentes. E aí, para evitar conflitos, tensões entre essas nações, elas sentaram, se reuniram nessa conferência aí que aconteceu na cidade de Berlim, para decidir como é que ia ser essa exploração, tá bom? E aí, em 1885, aconteceu essa definição das regras, né? Algumas dessas decisões: permitir a livre navegação nas bacias do rio Congo e Níger, que era exatamente onde ficava o Congo ali, que era o protetorado do Leopoldo, né? A propriedade dele. Aí ao lado tem um mapazinho que você já vai observando como é que estava distribuída a África entre essas nações. Outra decisão: permitir o livre comércio da bacia do rio Congo. As nações europeias tinham que comunicar às demais a ocupação de um território e manter uma autoridade capaz. Então, toda vez que uma nação ocupava um território, ela tinha que comunicar para as outras, né? E deixar lá uma autoridade. E, por último, aí, reconhecer que o Congo era propriedade do rei Leopoldo II, tá bom? Vamos para a partilha da Ásia, né? Que a gente fala do imperialismo na África, mas também aconteceu na Ásia. O continente ele foi alvo de disputas imperialistas, de muitas disputas imperialistas, tá? E aí a gente destaca mais uma vez a presença dos britânicos na Índia, né? Os britânicos eles exploravam o comércio indiano de tecido já desde o século XVII. Mas sempre nessa exploração, os britânicos eles não saíam ganhando, né? Muitas vezes os indianos é que ganhavam nessa relação comercial. E a partir do século XIX isso vai mudar, né? Porque os britânicos eles vão subjugar os indianos, controlar o comércio indiano e aí muda essa relação. Eles acabam saindo ganhando. Em todas as partes do mundo onde tiveram colônias, os ingleses manifestaram forte racismo, tá? Os abusos das autoridades inglesas na Índia causaram grande satisfação entre os indianos. Levou boa parte desses indianos a se revoltarem, né? Uma das revoltas mais conhecidas é a revolta dos Cipaios, né? Onde os britânicos saíram vitoriosos e acabaram, a partir desse momento, assumindo diretamente o governo da Índia, tá? E aí os lucros obtidos com a exploração indiana os ingleses foi imenso, né? Boa parte da riqueza do Império Britânico vinha dessa exploração do comércio indiano, que permitiu a eles conquistarem outras terras, né? Na Ásia, como a Birmânia, a Nova Zelândia, a Austrália e parte da China, tá bom? Olha aí, ó, os britânicos também na China, né? Entre os séculos 13 e 18, mais uma vez, né? O comércio, existia já uma grande relação comercial entre os chineses e os ingleses, tá? Mas sempre foi favorável aos chineses, como na Índia, né? E quando é que isso aí vai mudar? Quando os ingleses começam a vender o ópio lá na China, que era um entorpecente, né? Que era muito consumido na China. E aí os ingleses passaram a vender esse ópio, o que gerou também, né, uma grande satisfação dessas autoridades chinesas, tentando proibir o comércio desse entorpecente, porque as pessoas viviam, né, viviam só para consumir essa droga, né, esse entorpecente. E aí estava acabando com a sociedade chinesa, né? Mesmo assim, os ingleses não se importaram com isso. Por conta disso, levou a China a entrar num conflito, né, com os ingleses, chamada de Guerra do Ópio, que aconteceu lá em 1839 até 1842, tá bom? E aí, mais uma vez, os ingleses saíram vitoriosos. Com a assinatura desse Tratado de Nanquim, os ingleses acabaram obtendo muitas vantagens comerciais e políticas sobre a China, tá certo? A China também era alvo de outras nações, como você vê aí na imagem ao lado, né? Várias nações tinham interesse no território chinês, no comércio especialmente, tá bom? Gente, é isso.
né? Ó a frase aí, já que nós estamos falando um pouquinho da China, né? Desse filósofo chinês, o Confúcio. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Tá bom? É isso, pessoal. Vou encerrando aqui com vocês. Agradeço vocês continuarem aí sempre assistindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá?